Amados, tem um texto na palavra de Deus muito interessante. Ele diz assim: que concluiremos então? Paulo, ele estava fazendo aqui um arrazoado entre pessoas que vinham da descendência de Abraão, que conheciam Deus, e as demais pessoas, as demais nações, povos da terra. Ele diz: que concluiremos então? Estamos em posição de vantagem, nós, judeus? Não, já demonstramos que tanto judeus quanto gentios estão debaixo do pecado, ou seja, são servos do pecado, ou seja, obedecem o pecado. Como está escrito: não há nenhum justo, nem um sequer. Não há ninguém que entenda o amor de Deus, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há quem faça o bem, não há um sequer. Quando a gente lê esse texto, não há um justo sequer, não há quem faça o bem, passa na minha mente vários pensamentos. Por que Deus então nos ama? Se você olhar para a sua direita, para a sua esquerda, sem olhar para a sua esposa ou para o seu esposo, o texto está dizendo que não há nenhum justo, nem eu, nem você, ou seja, todos nós estamos no mesmo nível. Somos pecadores, somos falhos, somos transgressores. Não há um justo, nem um justo sequer. Não há quem faça o bem. Todos estão debaixo do pecado. Sendo assim, todos nós, igualmente, precisamos, necessitamos, como diz no interior, né? Carecemos, somos carecedores do favor de Deus, do amor de Deus e da graça de Deus. De repente você pensa: mas pastor, eu não bebo, eu não fumo, eu não mato ninguém, eu pago os meus impostos, eu sou um bom marido. Mas o texto está dizendo que não há nenhum justo, ninguém, não há ninguém que faça o bem, porque todos pecaram e todos necessitam, carecem do perdão de Deus, do amor de Deus, da graça de Deus, do favor de Deus. A Bíblia Sagrada diz que mesmo não tendo nenhum justo sequer, nenhuma época e nenhuma era, nenhuma pessoa justa, mesmo assim, a Bíblia Sagrada diz que Deus enviou o seu único Filho, Jesus Cristo. E Jesus Cristo veio fazer o que aqui na terra? Ele veio fazer uma obra, uma coisa. Ele veio morrer no meu lugar, no seu lugar, no nosso lugar. Ele veio pagar pela nossa dívida. Ele veio tirar o nosso pecado. Ele veio nos tornar, nos transformar em pessoas justas, em pessoas santas, em pessoas merecedores do céu. Foi isso que Jesus veio fazer. Jesus não veio aqui apontar o pecado desse ou daquele. Jesus não veio aqui dizer: olha, você está condenado. Não. Ele não veio trazer condenação, ele veio trazer salvação. Mas pastor, então Jesus veio e ele então, todos os meus pecados, todos os meus erros, ele sofreu por causa deles? Sim. E aí se eu crer que Jesus levou os meus pecados, a Bíblia diz que eu estou salvo. Aí eu saio da posição de ser uma pessoa injusta e ele me transporta, não eu, ele me transporta para o reino da justiça, da paz e da alegria. Como é que eu faço isso? Crendo em Jesus. Como eu disse, eu sou pecador, você é pecador, eu preciso reconhecer: Deus, salva a minha vida, perdoa os meus pecados, purifica-me, faça-me, transforma-me em uma pessoa justa. Eu preciso passar a eternidade nos céus, e a única maneira é através de Cristo Jesus. A única maneira é através de Cristo Jesus. Mais uma vez, a única
única maneira é através de Cristo Jesus. Não tem outra maneira, não tem outro caminho. Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Deixa eu dizer algo assustador para você. Daqui a 100 anos você estará vivendo. Daqui a 500 anos você estará vivendo. Daqui a 1 milhão de anos você estará vivendo. Daqui a 1 trilhão de anos você estará vivendo. A minha pergunta é: aonde? No inferno ou no céu? Não, eu quero ir para o céu. Para ir para o céu, a única maneira é dizer: Jesus, eu sou injusto, eu sou pecador, eu preciso do seu amor, eu preciso do seu perdão, eu preciso da sua salvação. Salva-me, Jesus. E a Bíblia diz que instantaneamente, imediatamente, Ele purifica você e coloca você no caminho da salvação, na vida eterna. Só fazendo isso, só fazendo isso. Não preciso fazer nenhuma outra obra, só crer. A Bíblia diz que aquele que crê não será condenado. A minha pergunta é: você quer a salvação? Você quer a paz? Você quer o perdão dos seus pecados? Você quer ser justificado por Cristo Jesus? Você quer alegria, paz, felicidade, harmonia na sua casa? Você quer viver uma vida que vale a pena ser vivida? Eu não estou falando de igreja, não estou falando de religião, eu estou falando do Senhor Jesus. Você quer entregar a sua vida ao Senhor Jesus? Se esse é o desejo do seu coração, a certeza da sua salvação, passar a eternidade com Deus nos céus, se esse é o desejo do seu coração, aí onde você está, com toda a liberdade, levante uma das suas mãos dizendo: eu quero Jesus, eu quero a salvação, eu quero a vida eterna, eu quero o perdão. Aqui atrás, Deus abençoe, pode abaixar a sua mão, Deus abençoe. Ali atrás, Deus abençoe. Ali, Deus abençoe, Deus abençoe. Deus abençoe, pode abaixar a sua mão. Aqui desse lado, aqui, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Graças a Deus, pode abaixar a sua mão. Mais alguém? Ao levantar a sua mão, é um gesto de escolha. Você está dizendo: eu estou fazendo essa escolha. Eu quero Jesus, eu quero perdão, eu quero ser purificado dos meus pecados, eu quero a paz, eu quero alegria, eu quero a vida eterna. Se você ainda não levantou a sua mão, eu declaro em nome de Jesus que você está livre para fazer essa escolha, para tomar essa decisão, com toda a liberdade. Eu sei que às vezes a sua mão fica pesada, você fica acanhado, você fica em dúvida, mas eu estou falando sobre você, não sobre a pessoa que está do seu lado. Estou falando com você, sobre a sua paz, a sua alegria, a sua felicidade, a vida eterna, a sua salvação. Se você ainda não levantou a mão, faça isso agora, com toda a liberdade. O moço, a moça, o adolescente, o homem, a mulher, ali atrás, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Pode baixar a sua mão, lá atrás, Deus abençoe, Deus abençoe. Lá em cima, amém, Deus abençoe, glória a Deus, graças a Deus. Mais alguém aqui desse lado? Amém, Deus abençoe, graças a Deus. Mais alguém? Não deixe passar essa oportunidade. Venha para a salvação, venha para a paz, venha para a alegria, venha para o Senhor Jesus. Eu quero pedir mais uma gentileza. Todos vocês que levantaram suas mãos, você poderia sair do seu lugar e vir aqui na frente? Nós queremos cumprimentar você, nós queremos orar, abençoando a sua vida. Pode ser? Inclusive lá em cima na galeria também você pode descer. Nós esperamos você aqui. Se você está com alguém da igreja, essa pessoa irá acompanhar você. Venha aqui à frente, isso, saia do seu lugar, por gentileza, venha aqui à frente. Nós queremos orar, abençoando a sua vida, em o nome de Cristo Jesus. Pode vir, isso, venha. Eu quero falar para você que me acompanha pela internet, onde quer que você esteja, você poderá fazer esta oração juntamente conosco, entregando a sua vida a Jesus, confessando Ele como o teu Senhor e como o teu Salvador, e a salvação entrará no teu coração. Aleluia. Enquanto esses amados estão vindo aqui, eu quero também estender esse convite para você. Você que já frequentou uma igreja, por uma ou outra razão você parou, e você quer reconciliar-se com Deus, saia agora do seu lugar e venha aqui à frente. Você que quer a reconciliação, vem aqui, nós vamos orar por você, nós vamos abençoar você, nós vamos declarar o favor de Deus sobre a sua vida. Não saia deste lugar sem se reconciliar com Deus, sem voltar-se para os braços do nosso Pai Celestial. Você que quer reconciliar com Deus,
vem aqui à frente nesta hora, em nome de Jesus. Eu quero dizer para cada um de vocês que vieram aqui à frente, que nós estamos felizes com a sua decisão. Estamos felizes, igreja? Não, eles não foram convencidos que estamos felizes. Estamos felizes, igreja? Está vendo como nós estamos felizes com a sua escolha? Aleluia. Aleluia. A Bíblia Sagrada diz, a palavra de Deus diz, que nesse instante, todos os seus pecados serão tirados. Você pode imaginar isso? Não ter mais nenhuma culpa. Deus vai olhar para você e ver você uma pessoa santa, pura, perfeita, porque Jesus, o Filho dele, levou os seus pecados, e hoje você está reconhecendo isso, dizendo: eu creio que Jesus levou os meus pecados, e hoje você se torna uma pessoa pura. Mas pastor, eu já fiz tanta bobagem na vida. Não importa, não existe pecado grande o suficiente que o sangue de Cristo não pode apagar, não pode tirar, não pode perdoar. Você se torna uma nova criatura, uma nova pessoa, sem culpa, sem condenação, com paz, paz com Deus, comunhão com Deus. Aonde você estiver, em qualquer lugar, você pode dizer assim: Deus, Ele vai dizer assim: sim filho, sim filha. Ele vai ouvir a sua voz, porque você se torna filho de Deus nesta hora. A Bíblia Sagrada também diz que nesse exato momento você não vai sentir, você não vai ver, mas vem um anjo, ele vai tomar aqui o tamanho da sua cabeça aqui, perímetro, ele vai medir. Sabe para quê? Porque ele vai lá para a glória, e Deus vai confeccionar uma coroa para você. E um dia você será coroado. Você pode imaginar o que é isso? O próprio Senhor Jesus vai colocar uma coroa de glória sobre a sua cabeça. Que coisa tremenda. Mesmo que você encontre um amigo durante essa semana, daqui a um mês, e esse amigo vem dizer: escuta, lembra que a gente fazia isso, a nossa bagunça, isso, não sei o quê. Não importa. Você vai dizer assim: olha, agora eu sou uma nova pessoa, eu sou uma nova criatura, agora eu tenho paz com Deus, eu sirvo a Deus. A igreja, ela está aqui para apoiar vocês. Volte no próximo domingo, no próximo domingo, no próximo domingo. Venha ouvir a palavra de Deus, venha cultuar a Deus, venha receber mais de Deus. A Bíblia diz que nós precisamos crescer na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. E não só volte você, mas traga alguém. Traga um amigo, traga um vizinho, traga um parente, alguém que está sofrendo, alguém que está triste, alguém que está abatido, para ele receber esse amor de Deus. Eu sei, eu tenho certeza que entre os que estão aqui na frente, alguns têm dificuldade para dormir, acorda assustado, vê vulto em casa, mas a partir de hoje tudo isso cessa, tudo isso acaba, porque o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Amém? Nós vamos orar. Eu quero ajudar você nesta oração. Eu vou dizer uma palavra, uma frase. Eu gostaria que você repetisse em voz alta. Faça das minhas palavras as tuas palavras. Coloque o seu pensamento em Deus, e juntamente com toda a igreja, vamos orar, vamos falar com Deus nesse momento tão importante, nesse momento tão singular do nosso culto, da nossa celebração. Se você sentir liberdade, se você quiser, feche os olhos, em voz alta diga assim: Deus, eu venho a Ti, em nome de Jesus. Eu sei que sou pecador, que não mereço o Seu amor, o Seu perdão, mas nesta hora, eu abro o meu coração, e eu recebo a Jesus Cristo, como meu Senhor, como meu único Salvador. Pai Celestial, lava-me nesta hora, no sangue de Jesus, purifica-me de todos os meus pecados, e escreva o meu nome no livro da vida, porque agora eu sei, eu estou salvo, eu sou salvo, em nome de Jesus. Eu libero perdão a todas as pessoas que me ofenderam, que me entristeceram, e eu as abençoo com paz, com salvação, com alegria, em nome de Jesus. Nesta hora, eu quebro todo pacto, toda aliança com os poderes das trevas.
eu me declaro livre e liberto, em nome de Jesus. Espírito Santo, venha sobre a minha vida, dá-me da tua paz, seja o meu consolador, seja o meu guia. Pai Celestial, com gratidão, eu oro a Ti, em nome de Jesus. Amém, Senhor, aleluia. Feliz, tão feliz, meu coração dá bom dia. Feliz, tão feliz, minha história Ele mudou. Vocês que vieram aqui, fiquem de costas para mim, dê meia volta, olhe para a igreja. A igreja vai dizer o seguinte: nós amamos cada um de vocês. Sejam bem-vindos à família de Deus, em nome de Jesus. Amém, Senhor, aleluia. Feliz, tão feliz, meu coração dá bom dia. Feliz, tão feliz, minha história Ele mudou. Dia feliz, tão feliz, meu coração dá bom dia. Feliz, tão feliz, minha história Ele mudou. Aleluia. Queridos, quero trazer para vocês neste momento a melhor mensagem que eu já preguei. Nós queremos dar continuidade à nossa série Vida Vitoriosa. Hoje é a parte 3 e queremos falar sobre Há uma rocha. Há uma rocha. Vida Vitoriosa, parte 1. Vocês lembram sobre o que falamos? Há um rio. Parte 2, há uma porta. Parte 3, há uma rocha. E se Deus permitir, no próximo domingo, nós falaremos sobre há uma unção. E aí domingo que vem, nós queremos não só falar sobre a uma unção, mas queremos ungir cada um de vocês, né? Então venha preparado para um tempo que nós queremos ungir e vamos explicar por quê. Então queremos falar sobre há uma rocha, há um rio, há uma porta, há uma rocha. Esse então é o nosso terceiro pilar desta série, Vida Vitoriosa. Queridos, essa é uma mensagem essencial, é uma mensagem que eu considero ser dentro da mensagem, uma mensagem que, quando entendemos e praticamos, faz diferença no nosso viver diário. Então, daqui deriva as decisões da nossa vida. Por quê? Porque todos nós estamos construindo, todos nós estamos edificando. Você sabia isso? Você está construindo algo, você está edificando algo. Então nós precisamos entender a importância disso. Viver é edificar algo. Viver é edificar, é construir alguma coisa. Nada mais frustrante do que edificar em vão. Você pode imaginar trabalhar 1 ano, 2 anos, 5 anos, e depois aquilo zerou, não sobrou nada dos 5 anos de trabalho. Edificar em vão é extremamente frustrante. E nessa palavra hoje, então eu quero, com a graça de Deus, revelar a você, mostrar a você como construir, como edificar algo duradouro, algo que permanece. Você já participou de alguma brincadeira, de algum joguinho, aqueles do dadinho, e você está lá somando, avance mais 5 casas, avance mais 4 casas, e de repente você cai num lugar e diz, volte no zero. Já participou disso ou não? Não é frustrante quando você está quase chegando, né? De repente, volte na largada, aí você vai tudo lá de novo, né? Então, isso é edificar em vão. Quando constrói em vão, você volta lá do início. Como então edificar de uma forma duradoura, permanente? Venha comigo, por gentileza, Mateus capítulo 7, vamos ler de 24 a 27. É um texto bastante conhecido, eu quero tomar como início partida dessa nossa meditação. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica. Repita comigo, por gentileza, ouvir e praticar. Mais uma vez, ouvir e praticar. Então Jesus está dizendo, portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente,
sábio, que construiu, que edificou a sua casa sobre a rocha. Há uma rocha. O texto diz: caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica, é como o insensato, o tolo, que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, voltou na estaca zero, e foi grande a sua ruína, foi grande a sua queda. Aleluia. Amados, esse texto mostra que existe uma diferença entre o ser vitorioso e o ser derrotado. Precisamos de uma atitude, precisamos de uma postura. Essa atitude, essa postura me leva à vitória. A ausência dessa atitude, dessa postura, me leva à derrota. É isso que esse texto está dizendo. Então existe uma atitude, existe uma postura entre você ser, para que você seja vitorioso ou para que você seja um derrotado. A diferença, ela existe, mas não é uma diferença muito visível, não é uma diferença muito aparente, não ao menos no primeiro momento. A diferença não é diferença de palavras, não, eu faço isso, eu faço aquilo, não. A diferença, ela é de fundamento, a diferença é de essência e não de aparência, ok? De essência e não de aparência. Esse texto mostra duas casas. Imaginemos aqui duas casas de 100 metros quadrados. 3 quartos, 2 banheiros, cozinha, uma despensa, enfim, lavanderia, uma varanda, uma garagem, enfim, 100 metros quadrados, uma casa. Esse texto fala de duas casas, então, do mesmo tamanho, o mesmo modelo, a mesma planta, até mesmo as mesmas cores. Mas o que esse texto está dizendo é que, embora seja a mesma planta, mesmo tamanho, mesmo modelo, as mesmas cores, o mesmo material, o texto está dizendo que os que construíram as casas foram pessoas diferentes. Então não é a mesma pessoa construindo as duas casas. Uma pessoa construindo uma casa e outra pessoa construindo a outra casa. É isso que o texto aqui está dizendo. Um construtor então decidiu construir rapidamente. Buscou um atalho, resultado a qualquer custo, resultado imediato. Durante a construção, ele avançou numa velocidade impressionante. Ele começou a construir, começou a fazer, dali a pouco está levantando parede, já preparando para colocar o telhado, e ele constrói numa velocidade impressionante, numa rapidez impressionante. Isso mesmo. Ele começou inclusive a impressionar as pessoas, porque aqui, num terreno, um estava construindo, no outro terreno, outro estava construindo. As pessoas passavam e olhavam e diziam: como ele está indo rápido, o outro nem começou ainda. Como ele está já levantando as paredes, já estou colocando o telhado, o outro ainda está trabalhando no alicerce. E ele começou então a cativar pessoas, a impressionar pessoas, a impactar o olhar das pessoas. Ele começou a receber elogios. Ele foi considerado por muitos como o portador de uma unção especial. Olha que unção especial, né? Olha como a casa dele está crescendo. Olha como a igreja dele está crescendo. Olha como a empresa dele está crescendo. Olha a rapidez. Olha como avança rapidamente. Ele tem uma unção especial. Ele tem uma graça especial de Deus. Ele mobilizou seguidores. Ele mobilizou admiradores. Ele estava com uma ascensão como se fosse um foguete, né? Subindo rapidamente. O outro construtor, o da casa ao lado, quando observado pelas pessoas, parecia perdido, atrasado, lento, demorado. Os críticos de plantão, os adoradores do Facebook,
começaram a debochar dele. Começaram a mandar notinhas. Olha lá, não está evoluindo, não está crescendo. Frases desacreditando esse segundo construtor. Constantemente ele ouvia escárnio, desprezo. Alguns que haviam dito a ele: olha, eu estou com você, começaram a se afastar, viraram as costas. Diz: não, esse negócio não vai sair do chão, ele não vai edificar essa casa. Mas esse construtor, ele não se deixou abalar. Dia após dia, mês após mês, ele continuou seguindo princípios, ele continuou a construir como se deve construir, sem pressa, sem negociar, sem atalhos, sem mudar a planta. Ele construiu, dia após dia, faça sol, faça chuva, faça frio, faça calor, ele estava construindo. Ele estava ali incansavelmente. Ele não se importou, não se importava em ver o seu vizinho sentado já na varanda, tomando uma limonada gelada, e ele ainda estava levantando as paredes. E o vizinho já estava ali na rede, deitado, descansando. Olha aí, já fiz a minha casa, eu já construí, eu sou esperto, eu sei fazer, porque não sei o que, não sei o que. Interessante que o vizinho já estava ali, vivendo regaladamente, já tinha terminado a casa, enquanto ele estava perseverando em seguir os princípios, seguir as regras, seguir os valores. A diferença, no entanto, não era visível. As pessoas olhavam e diziam: coitado, ainda está levantando as paredes. O outro, olha aí, ó, já está sentado na varanda, já está tomando limonada, já está desfrutando da casa, já convidou os amigos, já fez um churrasquinho, e ele ainda está levantando as paredes. Coitado dele. Ele ouvia muito disso: coitado dele. A diferença não era visível, mas havia uma diferença entre as duas casas. O segundo pensamento que eu quero colocar para você: fazendo a obra. Fazendo a obra. Queridos, nós estávamos essa semana em Recife, participando do congresso Fogo para o Brasil, que o pastor Silas Malafaia organiza. Estávamos participando lá do congresso, do evento, e o pastor Silas trouxe uma palavra muito especial para líderes, para pastores. Deixa eu tentar reproduzir um pedacinho do que ele falou aqui. Ele usou o pensamento: fazendo a coisa certa de maneira errada. Você sabe o que fazer, mas quando você vai fazer o como, está errado. Então, fazendo a coisa certa de maneira errada. Quando você faz a coisa certa de maneira errada, o resultado é positivo ou negativo? Vocês estão em dúvida? Quando você faz a coisa certa de maneira errada, o resultado é positivo ou negativo? Negativo. O resultado é negativo. O resultado não pode ser positivo quando você faz de maneira errada a coisa certa. O resultado é negativo. Como eu disse, todos nós estamos construindo, estamos edificando. Viver é edificar algo. E às vezes nós sabemos o que fazer, ou seja, a coisa certa, mas ao fazermos, fazemos de forma errada, de forma equivocada. Construir a casa é certo? Sim ou não? Sim, claro que é certo construir a casa. Construir sem fundamento, sem alicerce, é certo ou errado? Errado. Fazendo a coisa certa de maneira errada. Namorar, é certo namorar? É certo. Praticar sexo durante o namoro, é certo ou errado? Fazendo a coisa certa de uma maneira errada. Veja outra coisa aqui: trabalhar é certo? É certo? É. Trabalhar sem descansar, sem pausa, sem férias, é certo ou errado? É errado. Sabe por quê? Porque você, irmão, vai infartar, vai morrer, e o outro que vai casar com a sua mulher vai desfrutar do que você construiu.
A irmã que cuida da casa dos filhos e que fica limpando a casa, esfregando a casa o dia inteiro, não vem para o grupo, não vem para a reunião das irmãs na quarta-feira, no culto aqui, não vai no grupo familiar porque estava passando roupa, lavando roupa e tal. É certo a mulher cuidar da casa, cuidar do esposo, cuidar dos filhos? É certo. Ser escrava desse trabalho, é certo ou errado? Errado. Você vai morrer e ele vai casar com a outra, né? E você está com a bijuteria e a outra vai querer joia. Deus está falando, aleluia. Não é assim? Vir à igreja é coisa certa? É certo. Vir à igreja para ficar criticando a igreja, o pastor, o estacionamento, o horário, é certo? Não. Fazendo a coisa certa de maneira errada. Impressionante isso, né? Então, quando o pastor Silas estava ministrando essa palavra, ele usou um exemplo do rei Davi. Vamos olhar o que o rei Davi fez. Ele queria trazer a arca da aliança para Jerusalém. 1 Crônicas 13:1. 1 Crônicas 13:1. Olha aqui, para usar como exemplo. Depois de consultar todos os seus oficiais, os comandantes de 1000 e de 100, versículo 2, Davi disse a toda a Assembleia de Israel: se vocês estão de acordo, e se essa é a vontade do Senhor, o nosso Deus, enviemos um mensageiro aos nossos irmãos em todo o território de Israel, e também aos sacerdotes, aos levitas que estão com eles em suas cidades, para virem unir-se a nós. 3, vamos trazer de volta a arca do nosso Deus, pois não nos importamos com ela durante o reinado de Saul. Não usaram a arca no reinado de Saul. Ir lá e buscar a arca, e trazer a arca para Jerusalém, é coisa certa? É ou não? É. Ele diz, nós não nos valemos da arca, nós não usamos a arca. O que era a arca? A arca era a presença de Deus. E durante o tempo de Saul, quando Saul reinou, Saul não consultava Deus, não dependia de Deus, não buscava Deus. Davi diz, não, precisamos da arca, precisamos da presença de Deus, da presença manifesta da glória de Deus aqui. Precisamos, queremos sim. Olha aqui o que diz no versículo 8, capítulo 13, 8, 1 Crônicas. Davi e todos os israelitas iam dançando e cantando com todo vigor diante de Deus, ao som de harpas, liras, tamborins, símbolos e cornetas. 9. Quando chegaram à eira de Quidom, Uzá, que estava dirigindo o carro, esticou o braço e segurou a arca, porque os bois haviam tropeçado. Versículo 10. A ira do Senhor Deus acendeu-se contra Uzá, e ele o feriu por ter tocado na arca. Uzá morreu ali mesmo diante de Deus. Versículo 11. Davi ficou contrariado, triste, porque o Senhor em sua ira havia fulminado Uzá. Até hoje aquele lugar é chamado de Pérez Uzá. Versículo, vamos ler o seguinte, o 12. Naquele dia Davi teve medo de Deus e se perguntou, como vou conseguir levar a arca de Deus? 13. Por isso desistiu de trazer a arca para a cidade de Davi. Em vez disso, levou-a para a casa de Obed-edom de Gate. Era certo trazer a arca? Era certo. Era certo. Trazer a arca, a presença de Deus. No tempo de Saul não usaram a arca, não tinha lugar para a arca. Davi, vamos trazer a arca. Só que ele estava fazendo a coisa certa de uma maneira errada. Ele teve que desistir do projeto, porque alguém morreu, houve lágrima, tristeza, dor, por fazer a coisa de uma forma errada. Interessante entendermos isso. Interessante entendermos isso. O versículo 8, inclusive, diz que todos se alegravam. Havia dança, júbilo. Só que eles fizeram o que era certo de maneira errada. O texto diz que todo Israel, todo o povo diz, vamos sim trazer a arca, vamos. Todos concordaram. Todos, não ficou ninguém sem votar a favor, todos concordaram. O fato de ter o apoio de todo o povo não significa que você terá o apoio de Deus. O fato de você ter todo o apoio da igreja onde você está para fazer aquela decisão não significa que Deus estará apoiando. Davi tinha o apoio de todo o povo,
sacerdotes, príncipes, levitas, todos apoiaram. Vamos sim, rei, toma contigo. Quando você faz a coisa certa de maneira errada, você não tem vitória, você tem frustração, você tem lágrima, você tem tristeza. É isso que o texto está nos ensinando aqui. É isso que a palavra está nos mostrando aqui. Agora vamos ver fazendo a coisa certa de maneira certa. Construir a casa é certo? Sim, é certo. Construir sobre a rocha, fazer a coisa certa de maneira certa. Construir com fundamento, construir sobre a rocha. Foi isso que um dos construtores da casa fez. Ele construiu e colocou o alicerce da casa na rocha. Há uma rocha. Ele colocou sobre a rocha o alicerce da casa. Namorar é certo? É certo, claro que é certo. Namorar com respeito. Todas as vezes que uma jovem ou um jovem vem conversar comigo sobre namoro, olha, eu vou começar a namorar, Pio, qual é o seu conselho para mim? Eu digo o seguinte, olha, entre você e a moça, entre a moça e você, existe um vidro chamado santidade. Não quebre esse vidro. Não quebre esse vidro. Namorar é certo, é certo. Violar a santidade do namoro traz destruição, traz amargura, traz lágrimas. Eu estava dizendo esses dias para uma moça, eu disse, olha, você vai namorar, isso não significa que você vai se casar com ele. Imagina que você vai namorar por 1 ano, e de repente, olha, não deu certo, você desfez o namoro. É importante que quando você passar, e ele estiver conversando com os colegas dele, ele olha e diz assim, ó, ali está indo uma moça de Deus, uma moça íntegra, uma pessoa reta diante de Deus. Que o testemunho dele a seu favor seja um testemunho santo, da sua santidade, da sua postura. Fazer a coisa certa, de maneira certa. Trabalhar é de Deus? É de Deus. E como está a sua folga, o seu descanso, o seu tempo com a família? Cuidar do lar é de Deus? É de Deus. E como está o seu tempo para a igreja, para as coisas de Deus? Fazendo a coisa certa de maneira certa. Queridos, nós temos alguns tipos de ideias na cabeça. Tem que ser na cabeça, né? Mas eu falei para... Nós temos algumas ideias na cabeça, que é interessante, elas estão ali, porque nós não conhecemos coisas melhores. Aquele camarada que estava edificando a sua casa sobre a areia, ele tinha na cabeça dele a ideia de que era assim que fazia. E aí ele se fechou nas suas ideias, se fechou dentro dos seus paradigmas, se fechou dentro do seu conceito e diz, não, eu vou fazer assim. E ele não se abriu para algo maior do que ele mesmo. Ele não se abriu para novos conceitos, para novas ideias, para novas instruções, para novas lições. Não, não, é assim. É importante nós pensarmos, refletirmos sobre isso. É por isso que nós temos ideias erradas e atitudes erradas. Ou às vezes nós temos ideias corretas e atitudes erradas. Sem fundamento, a vitória é passageira, ela não permanece. Existe vitória incompleta e existe vitória completa. A vitória incompleta é a maneira certa, fazendo de forma errada. A vitória completa é quando você faz o que deve fazer de forma correta. Alegria passageira e alegria duradoura. Por que algumas pessoas têm alegrias passageiras, fugazes, por um tempo? Porque estão fazendo a coisa certa de uma maneira errada. E aqueles que têm alegria duradoura, de manhã, de tarde, de noite, janeiro, fevereiro, março, dezembro, estão ali felizes, alegres, porque estão fazendo a coisa certa, de maneira correta. Vocês estão me acompanhando? Amém? Os benefícios da rocha. Agora vamos à rocha. Em Lucas capítulo 6, de 46 a 49, Lucas 6, 46 a 49, é o mesmo texto, só que ele amplia. Lucas amplia um pouquinho. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Palavras de Jesus.
Eu lhes mostrarei com quem se compara aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. É como um homem que, ao construir uma casa, cavou fundo, diga comigo, cavou fundo, e colocou os alicerces na rocha. Quando veio a inundação, a torrente deu contra aquela casa, mas não a conseguiu abalar, porque estava bem construída. Versículo 49. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, é como um homem que construiu uma casa sobre o chão sem alicerce, sobre areia. No momento em que a torrente deu contra aquela casa, ela caiu e a sua destruição foi completa, foi grande a sua destruição. Então aqui nós temos mais informações do que temos lá em Mateus. Aqui o texto diz que ele cavou fundo, ele lança os alicerces sobre a rocha. Houve diligência, houve aplicação, houve disciplina, houve prática. Havia areia entre a superfície e a rocha, havia areia. Eu não sei se 1 metro, 2 metros ou 3 metros, mas o texto sagrado diz que ele foi remover a areia. Enquanto o outro já estava levantando as paredes, ele ainda estava removendo a areia. Areia é aquilo que é superficial, é aquilo que não sustenta. Areia é aquilo que não permanece. Areia é aquilo que é levado pelo vento. Areia é aquilo que hoje é e amanhã não é. Você sabia que existe avivamento que é areia? Vem, faz o estardalhaço, faz aquele barulho todo e vai embora. Você, mas cadê o fogo? Cadê o reteté? Não tem mais. Era areia. Não tem rocha. Não tem fundamento. Não permanece. Então ele cavou fundo. E esse cavar fundo fala dessa diligência, dessa aplicação, desse zelo em fazer bem feito, em fazer não para aparecer, em fazer para fazer. Exatamente o que estava acontecendo aqui. Ele cavou fundo, ele lançou os alicerces sobre a rocha. Esse irmão aqui, ele fez o certo de maneira certa, ouvir a palavra e praticar. A palavra praticar aqui no grego é poieu, significa fazer, formar, modelar, construir. Então, vir à igreja é praticar a palavra. A Bíblia diz que nós não devemos deixar de congregar. Se você não vem, você está ouvindo a palavra e não está praticando. Dizimar, se você não é dizimista, você não está praticando a palavra. Orar, se você não está orando, você não está praticando a palavra. Ler a Bíblia, se você não está lendo a Bíblia, você não está praticando a palavra. Evangelizar, se você não evangeliza, você não está praticando a palavra. E se você não está praticando, você está construindo a sua vida sobre areia. E quando você começa a praticar, você está construindo sobre a rocha. Posso ouvir um amém? Aleluia. Isso é praticar a palavra, evangelizar, dizer não ao pecado. Queridos, nós precisamos crer na rocha e não na nossa habilidade de construção. Opa, deixa eu repetir isso. Nós precisamos crer na rocha e não na nossa habilidade. Você precisa crer na rocha e não na sua habilidade de ser esposa, de ser esposo, de ser empresário, de ser profissional. Você precisa crer na rocha e não na sua habilidade. Querido, o que sustentou a casa foi a rocha. A rocha que sustentou a casa. O segredo está na rocha. Há uma rocha, existe uma rocha. Então precisamos colocar a nossa fé na rocha. Quando cremos que a rocha é o que sustenta a casa, a nossa dependência começa a ser inegociável da rocha. Passamos a crer no poder da rocha, na segurança da rocha, na proteção da rocha. Porque sabemos que a rocha que nos sustenta. A pergunta é: quem é a rocha? Jesus. Quem é a rocha? Jesus. Quem é a rocha? Jesus. Queridos, aqui está o segredo da vida cristã. Estar grudado em Jesus.
Imagina que esse púlpito aqui seja rocha. Então está grudado em Jesus. Pio, eu quero estar. Quem quer estar grudado em Jesus? Alguns estão em dúvida, mas é o único caminho, meu irmão. Então, está grudado na rocha. Pio, como é que eu grudo na rocha? Como eu posso me cimentar, me concretar na rocha, me ligar à rocha? Como? Praticando o que Jesus disse. Quando eu não pratico, quando eu não obedeço, eu me afasto da rocha. Quando eu pratico, eu grudo na rocha. Simples, não é? Simples, muito simples. Por isso, querido, a gente vem domingo após domingo na igreja. Porque cada mensagem mostra o que a rocha pede, o que a rocha fala. E quando eu descubro o que a rocha quer, que é Jesus, o que ela quer de mim, e faço, eu estou sendo soldado, amalgamado, fundido na rocha. Esse é o segredo. Mateus capítulo 7, 25. Vamos voltar para o nosso primeiro texto. E daqui a pouco eu encerro. Mateus 7, 25. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Aleluia. Aqui nós temos os benefícios da rocha. Queridos, desceu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos. Queridos, esse texto, eu gosto da honestidade de Jesus. Eu gosto da honestidade de Jesus. Esse texto diz que virá a chuva, esse texto diz que o rio vai transbordar, esse texto diz que o vento virá. Isso vai acontecer. Se ainda não aconteceu na sua vida, vai acontecer. Se ainda não veio a tempestade, virá. É o que o texto está dizendo. Mas o fato, queridos, é que quando nós estamos ligados à rocha, grudados na rocha, temos esta revelação, temos esta graça de conhecermos Jesus. Esse texto diz que nós não seremos abalados. Este é o segredo aqui do texto. Ou seja, desceu a chuva vem do alto ou a chuva vem de baixo? Do alto. E a Bíblia diz que no alto habita principados e potestades. Ou seja, demônios, aqui representados pela chuva, virão sobre você. É isso que o texto está dizendo. O texto diz que transbordaram os rios. Os rios vêm de cima ou vêm de baixo? De baixo. Ataques de baixo. São ataques naturais. São ataques terrenos. São ataques circunstanciais. São coisas que acontecem. E o texto diz que sopraram os ventos. Os ventos vêm na lateral. Ou seja, você sofrerá ataques de pessoas. As pessoas vão atacar você. Ponto. É isso que o texto está dizendo. Você será atacado por pessoas, você será atacado por demônios, e você será atacado por questões naturais. Circunstâncias naturais, reveses naturais. O texto diz, contudo, a casa não caiu. Por quê? Porque ela estava edificada sobre a rocha. Querido, quando você ouve a palavra de Jesus e pratica as palavras de Jesus, pode vir os demônios, pode vir o inferno, pode vir Lúcifer, pode vir quem quiser. Você está ligado à rocha. Pode vir pessoas criticar, falar mal, levantar calúnia, mentir contra você. Você está na rocha. E quando você está na rocha, você não será abalado. Você permanece, você permanece, você permanece. E você permanece. Aleluia. Estava conversando com o pastor Josué, dizendo, às vezes tem coisas que eu quero dizer, mas eu não consigo, não tenho palavras. Mas imaginemos o seguinte: você está num matagal, cheio de cipó, um cipoal, todo amarrado ali, aquela coisa, e com uma faquinha pequena ali, tentando cortar o cipó e tal, e cansado, sol, calor, mosquito, e ali, você tem que atravessar. Só que você sabe que a 1000 metros na frente, tem um campo, tem uma sombra, tem água, está tudo ali na frente. Mais um pouquinho você chega. O que você faz?
Você coloca o seu olhar no cipoal, na faca pequena, no mosquito, no calor, na sede, ou você coloca o seu olhar que dali a 1 quilômetro você está na abundância, na abastança, no descanso? Onde você coloca o teu olho, o teu olhar? Na frente. Queridos, esse é um dos segredos da vida. Esse é um dos segredos da vida. Sabe qual é a desgraça na vida do crente? Porque o crente, ele está passando por um problema e ele acha que a vida dele se resume naquele problema. E ele fica ali, analisando o problema, falando do problema, chorando do problema, reclamando do problema, conversando sobre o problema. E ele esquece de levantar o olhar e dizer: ei, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Aleluia, aleluia. O texto está dizendo que veio a chuva, veio o vento, veio o rio, transbordou, e a casa permaneceu, a casa ficou. É uma coisa tremenda isso. Queridos, eu não quero entrar em dualismo, em filosofia dualista, não quero entrar nisso, mas esse texto está dizendo que a rocha que nos sustenta é a graça que nos sustenta. E quando nós obedecemos, obedecer aqui não é serviço, não é suor, não é tarefa. Obedecer aqui é prazer, é crer, é confiar. Quando eu pego o meu dízimo e trago na igreja, é prazer, é confiar, é crer. Se eu estou passando por lutas e tribulações, eu sei que acima das lutas e tribulações, Deus permanece fiel, o amor de Deus está ali, o cuidado dele está ali, a retidão dele está ali. Deus não mudou, Deus não muda, Deus permanece o mesmo. Eu creio, eu confio e dependo desse Deus. As circunstâncias não determinam a minha fé no meu Deus. Eu sei quem tenho crido, eu sei quem é Deus. E é assim que a gente caminha. Essa é a nossa confiança, esse é o nosso combustível, essa é a nossa energia. É assim que a gente avança, é assim que a gente não retrocede, não esmorece. Exatamente o que o rei Davi experimentou. Salmo 27:5. Olha o que dá lá. Salmo 27:5. Pois no dia da adversidade ele me guardará, protegido em sua habitação. Vamos ler todos juntos a parte final? No seu tabernáculo me esconderá e me porá em segurança sobre um rochedo. Me porá em segurança sobre uma rocha. Aleluia. Salmo de número 18, versículo 2. Salmo 18, 2. Olha o que diz ali. O Senhor é a minha... Vamos dizer bem forte isso junto? O Senhor é a minha rocha. Mais uma vez, o Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza, o meu libertador, o meu Deus é o meu rochedo, em quem me refugio. Ele é o meu escudo e o poder que me salva, a minha torre alta. Aleluia. 2 Samuel, capítulo 22, versículo 47. 2 Samuel 22, 47. Olha que palavra tremenda aqui em 2 Samuel. O Senhor vive, bendita seja a minha rocha, exaltado seja Deus, a rocha que me salva. Aleluia. Aleluia. Queridos, as pessoas que se conectaram à rocha, que se linkaram à rocha, agora elas estão testemunhando dos benefícios. Veio o vento e não me abalou, vieram as chuvas, mas não me derrotaram. Veio juntamente com a chuva o transbordar dos rios, mas eu permaneço, porque o Senhor é a minha rocha, Ele que me sustenta, Ele que me guarda. Aleluia. Irmãos, há uma rocha. A maneira certa de fazer o que é certo é estar ligado na rocha que é Cristo. Aleluia. Isaías capítulo 26, versículo 4. Isaías 26, 4. Confie para sempre no Senhor, pois o Senhor
pois o Senhor, somente o Senhor, é a rocha eterna. Aleluia. Olha Isaías 44:8. Isaías 44:8. Olha que texto maravilhoso. Não tremam, nem tenham medo. Se eu fosse você, diria aleluia, glória a Deus. Aleluia. Não anunciei isto e não o predisse muito tempo atrás? Vocês são minhas testemunhas. Há outro Deus além de mim? Não existe nenhuma outra rocha. Não conheço nenhuma outra rocha. Aleluia! Ele é o nosso Deus. Ele é o nosso Deus. Aplauda mais forte, aplauda com alegria, aplauda adorando, aplauda adorando. Ele é o nosso Deus, Ele é a nossa rocha, Ele é o nosso escudo, Ele é o nosso Salvador. Ele, Jesus de Nazaré. Ele é o Alfa, Ele é o Ômega, Ele é o centro da nossa existência. Nós estamos plantados em Cristo Jesus, nele, somente nele, para a glória do Senhor. Aleluia. Aleluia, Senhor. Aleluia. Queridos, precisamos fazer o que sabemos fazer de melhor. Sabe o que você sabe fazer de melhor? Você sabe? O que você faz de melhor? Você sabe? Sabe ou não? Olha, nisso eu sou. Sabe o que eu e você sabemos fazer de melhor? Crer em Cristo Jesus. Você sabia que esse é o teu melhor? Sabia que esse é o teu melhor? Crer em Cristo Jesus. Se eu e você fizermos o que sabemos fazer de melhor, saiba que Jesus fará aquilo que Ele sabe fazer de melhor. Sabe o que é? Nos amar e nos abençoar. Isso é o que Jesus sabe fazer de melhor. Ele nos ama e nos abençoa. E eu faço o quê? Eu creio nele, eu confio nele, eu estou alicerçado nele, eu estou seguro nele. Crer em Cristo Jesus, confiar em Cristo Jesus em todo o tempo. Sabemos que Jesus fará aquilo que Ele faz de melhor. Cristo é a rocha da nossa salvação, aleluia. Há uma rocha que é Cristo Jesus, o nosso Salvador, aleluia. Eu quero convidar você a levantar as suas mãos. Pai, aqui estão mãos santas. Se porventura o meu irmão ou a minha irmã sente a sua mão pesada, cansada, nesta hora, Senhor, eu libero uma palavra de renovo, de restauração, um novo vigor, um novo ânimo, novas forças. Eu declaro que o meu irmão ou a minha irmã terá força para retesar o arco mais forte e atirar a flecha da vitória. Eu declaro, onde meu irmão ou a minha irmã colocar as mãos, haverá prosperidade, haverá conquista, haverá realização. Oh Senhor, sustenta essa mão, fortalece essa mão. Por isso, Deus, nós adoramos o Senhor, nós cantamos o Teu nome, exaltamos e bendizemos a Ti, Senhor, com alegria em nosso coração. Bendiga o Senhor, e tudo que é em mim, bendiga o Seu santo nome. Sim, Senhor.
uma vez por tudo que foi e por tudo que vier a vir. Sigo cantando quando a noite vem. Bendirei o Senhor, meu Senhor, canto teu santo nome, como nunca cantei, cantarei, adoro teu santo nome. Teu nome é grande, teu coração é rico em amor e misericórdia. Por tua bondade eu seguirei cantando. 10.000 razões achou meu coração. Bendirei o Senhor, meu Senhor, canto teu santo nome, como nunca cantei, cantarei, adoro teu santo nome. O dia vem em que as